Você já imaginou começar um casamento sem amor, apenas por obrigação? E se, na noite de núpcias, o toque inesperado do seu marido revelasse algo que mudaria para sempre o destino de vocês dois? Ele, um milionário frio e acostumado a ter tudo o que deseja. Ela, uma jovem pura, que nunca havia sido tocada, mas que naquela noite teria o seu coração marcado para sempre. O que ele não sabia é que daquele momento nasceria um filho que ele jamais imaginou ter. Comente agora. Você acredita que o destino pode transformar um casamento sem amor em uma história de paixão verdadeira? Curta. Se você já viu um amor nascer onde ninguém esperava. Inscreva-se para acompanhar histórias que vão mexer com seu coração. O altar da igreja estava adornado com rosas brancas que exalavam um perfume doce e enjoativo. Mas Helena Cardoso sentia apenas o cheiro metálico do próprio medo. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o buquê de lírios. A escolha havia sido dele, não dela. Tudo naquele dia era dele. Rafael Monteiro aguardava no altar, com a postura rígida de um homem acostumado a comandar salas de reunião, não cerimônias de casamento. O terno italiano cortado sob medida acentuava seus ombros largos, mas eram seus olhos escuros que faziam Helena estremecer. Frios como o mármore do chão que ela pisava, calculistas como as planilhas que ele estudara antes de aceitar aquele acordo. Respire, sussurrou para si mesma, sentindo o corcelê do vestido apertar ainda mais suas costelas. O tecido de seda francesa roçava contra sua pele como uma carícia que ela não pediu, lembrando-a de que nada ali era real. Nem o vestido de 15 mil reais, nem as alianças de platina, nem os sorrisos que ela forçava para os 300 convidados que observavam cada movimento seu. A marcha nupcial ecoava pelas paredes de pedra, mas o som parecia distante, abafado pelo zumbido constante em seus ouvidos. Cada passo em direção ao altar era um passo para longe da vida que conhecia. Aos 23 anos, Helena estava vendendo sua liberdade para salvar a padaria da família, o pequeno negócio que seu pai construíra com as próprias mãos antes do acidente vascular, que o deixara sem condições de trabalhar. Rafael não desviou o olhar nem por um segundo enquanto ela se aproximava. Havia algo predatório na forma como ele a observava, como se estivesse calculando o retorno do investimento. E era exatamente isso que ela era: um investimento. Uma esposa jovem e bonita para melhorar sua imagem pública, alguém que pudesse acompanhá-lo em jantares beneficentes e coquetéis empresariais sem embaraçá-lo. O padre, um homem idoso com voz trêmula, iniciou a cerimônia com palavras sobre amor eterno e companheirismo. Helena quase riu da ironia, mas conseguiu manter a expressão serena que ensaiara no espelho durante semanas. Ao lado dela, Rafael repetia os votos com a mesma entonação que usaria para ler um contrato. Técnica, precisa, vazia de qualquer emoção genuína. Aceita Rafael Monteiro como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Helena sentiu a garganta secar. As palavras pareciam presas em sua traqueia, recusando-se a sair. Ela podia sentir o peso dos olhares sobre si, da mãe, que chorava discretamente no primeiro banco, dos amigos de Rafael, que certamente sabiam da natureza do casamento, dos funcionários da empresa dele, que sussurravam sobre a diferença de idade entre eles. Aceito, murmurou finalmente, a voz saindo mais como um suspiro do que uma declaração. Os lábios de Rafael se curvaram em um meio sorriso que não chegou aos olhos quando ela aceitou. Havia satisfação ali, como se acabasse de fechar um negócio particularmente lucrativo. Ele deslizou a aliança em seu dedo anelar com movimentos calculados, e Helena sentiu o metal frio contra sua pele aquecida pelo nervosismo.
Quando chegou a hora do beijo, Rafael segurou seu rosto com uma das mãos, dedos longos e calejados do tênis que praticava religiosamente, e inclinou-se para ela. O beijo foi casto, apropriado para a ocasião, mas Helena pode sentir o perfume amadeirado de sua colônia, misturado com o gosto mentolado de sua respiração. Por um momento, apenas um, ela fechou os olhos e fingiu que aquilo era real. Os aplausos explodiram pela igreja e Helena abriu os olhos para encontrar Rafael já se afastando, sua expressão voltando à máscara profissional de sempre. Ele ofereceu o braço e ela o aceitou, sentindo a firmeza de seus músculos sob o tecido do terno. Durante a sessão de fotos, Rafael mantinha a mão na cintura dela com a pressão exata, firme o suficiente para parecer possessivo, suave o suficiente para não machucá-la. Ele sussurrava instruções baixinhas em seu ouvido. Sorria mais. Olhe para mim como se estivesse apaixonada. Relaxe os ombros. Como se ela fosse uma atriz seguindo um roteiro. E talvez fosse exatamente isso. A recepção foi no salão mais exclusivo da cidade, com lustres de cristal que refletiam as luzes âmbar sobre as mesas decoradas com orquídeas raras. Helena mal tocou na comida, linguado grelhado com molho de caviar que provavelmente custava mais que o salário mensal de muitos convidados. O champanhe Dom Perignon fazia cócegas em sua língua, mas ela bebia devagar, temendo que o álcool a fizesse dizer algo que não devia. Rafael circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para aquele mundo. Cumprimentava senadores, fechava acordos informais com outros empresários, distribuía sorrisos calculados para jornalistas sociais. Ocasionalmente, voltava para buscá-la, colocando a mão nas costas dela de forma aparentemente carinhosa, enquanto a apresentava como minha esposa. As palavras soavam estranhas vindas dele. Esposa. Como se ela fosse uma aquisição recente que ele estava orgulhoso de exibir. Helena sorria e acenava, repetindo frases decoradas sobre felicidade e futuro compartilhado, mas por dentro sentia-se como uma boneca de porcelana, bonita, frágil e completamente oca. Quando finalmente chegou a hora de cortarem o bolo, 5 andares de massa francesa com cobertura de chocolate belga, Rafael segurou sua mão sobre a faca. Seus dedos eram quentes, mas o toque era mecânico, como se estivesse ajudando a assinar mais um documento. Sorria, murmurou ele, e Helena obedeceu, sentindo as bochechas doerem de tanto forçar aquela expressão de felicidade. Os flashes das câmeras estalavam como pequenos relâmpagos, registrando para a posteridade aquele momento que deveria ser mágico, mas se sentia completamente vazio. Helena sabia que aquelas fotos apareceriam nas revistas de sociedade na semana seguinte, com legendas românticas sobre o casamento do ano. Mas a verdade era crua e simples. Não era amor que os havia unido ali. Era apenas um acordo comercial, vestido de renda e decorado com flores. Um contrato de 2 anos que ela assinara para salvar sua família da ruína financeira e que ele aceitara para polir sua imagem de playboy inconsequente. Enquanto os convidados brindavam ao casal e desejavam anos de felicidade, Helena sentia o peso da noite que ainda estava por vir. Logo estariam sozinhos, e ela teria que cumprir sua parte do acordo de forma muito mais íntima do que apenas sorrir para as câmeras. Não é amor, sussurrou para si mesma, enquanto acenava para os convidados que se despediam. É apenas um acordo. Mas mesmo repetindo essas palavras como um mantra, Helena não conseguia ignorar a forma como seu coração acelerava cada vez que Rafael olhava para ela, ou como sua pele formigava quando ele a tocava. Talvez fosse apenas nervosismo, ou talvez fosse algo muito mais perigoso. A possibilidade de que, em algum lugar no fundo de sua alma, ela quisesse que aquilo fosse real. A suíte presidencial do hotel era um santuário de luxo que Helena nunca imaginara existir.
Mármore Carrara cobria o chão do banheiro, enquanto cortinas de veludo bordô emolduravam janelas que revelavam a cidade cintilante lá embaixo. O ar estava impregnado com o aroma de gardênias frescas, mais uma escolha dele, ela suspeitava, misturado ao cheiro de couro das poltronas italianas que dominavam a sala de estar. Helena permanecia parada no centro do quarto, ainda usando o vestido de noiva, como uma estátua de porcelana que alguém esquecera de guardar. O tecido pesado da saia a fazia sentir-se presa, sufocada, como se as camadas de tule e renda fossem uma prisão delicada. Suas mãos tremiam enquanto tentava alcançar os pequenos botões de pérola que corriam pelas costas do vestido. Centenas deles, cada um uma pequena tortura. O som da porta do banheiro se abrindo a fez congelar. Rafael emergiu envolto em um roupão de seda preta, os cabelos ainda úmidos do banho que tomara. Gotas d'água escorriam pelo pescoço dele, desaparecendo sob o tecido, e Helena sentiu a boca secar. Ele parecia diferente sem o terno, menos formal, mais humano, mas de alguma forma ainda mais intimidante. Precisa de ajuda? A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina afiada, fazendo-a estremecer. Eu consigo, murmurou Helena, contorcendo os braços numa tentativa desesperada de alcançar os botões. Mas seus dedos escorregavam no tecido acetinado, e ela sentia o suor começar a formar-se em sua testa, apesar do ar-condicionado. Rafael aproximou-se devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir ao menor movimento brusco. Helena podia sentir o calor irradiando do corpo dele, misturado ao aroma amadeirado do sabonete que usara. Quando ele parou atrás dela, tão próximo que ela podia sentir sua respiração no pescoço, cada fibra do seu ser, gritou para ela correr. Fique quieta, disse ele, com uma suavidade que ela não esperava. Os dedos de Rafael encontraram o primeiro botão no alto das costas dela e Helena fechou os olhos com força. O toque era profissional, quase médico, mas ela sentia cada roçar de sua pele como se fosse fogo. Um por um, ele desfez os botões com uma paciência que contrastava com a pressa empresarial que ela vira durante todo o dia. O vestido começou a afrouxar, e Helena segurou a parte da frente contra o peito, lutando para manter alguma dignidade enquanto sentia o ar fresco do quarto tocar sua pele exposta. Você está tremendo, observou Rafael, sua voz baixa e curiosamente gentil. Está com frio? Helena balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Não era frio que a fazia tremer, mas sim o reconhecimento de que estava completamente à mercê de um homem que ela conhecia apenas através de contratos e conversas formais. Um homem que poderia fazer o que quisesse com ela, e ela não teria escolha se não aceitar. Quando o último botão foi desfeito, Rafael recuou, mas Helena podia sentir seus olhos sobre ela. Vou esperar na sala, disse ele, a voz soando estranhamente tensa. Vista algo confortável. E sozinha novamente, Helena correu para o closet anexo ao quarto. Alguém, provavelmente a assistente pessoal dele, havia providenciado uma seleção de roupas íntimas que a fizeram corar profundamente. Rendas francesas, sedas transparentes, peças que custavam mais que seu salário mensal na pequena loja onde trabalhava antes do casamento. Escolheu a opção mais conservadora que encontrou. Uma camisola de seda pérola que chegava até seus joelhos, e trocou de roupa com movimentos trêmulos. No espelho do banheiro, ela mal se reconhecia. A maquiagem profissional ainda estava perfeita, mas seus olhos revelavam o medo que se esforçava para esconder. Quando finalmente saiu do banheiro, encontrou Rafael na varanda, contemplando a cidade através dos vidros do chão ao teto. Ele havia trocado o roupão por uma camiseta preta e calças de pijama, uma versão mais casual, mas não menos imponente de si mesmo. Melhor? Perguntou ele, virando-se para olhá-la. Seus olhos a percorreram dos pés à cabeça, mas não havia luxúria naquele olhar, apenas uma avaliação fria,
como se ela fosse um objeto que ele estava considerando comprar. Sim, sussurrou Helena, envolvendo os braços ao redor do próprio corpo numa tentativa inconsciente de se proteger. Rafael gesticulou em direção ao sofá. Sente-se, vamos conversar. Conversar. A palavra soou estranha naquele contexto. Helena havia esperado que ele simplesmente fizesse o que tinha que fazer. A ideia de uma conversa era de alguma forma mais aterrorizante que o silêncio. Ela se sentou na ponta do sofá, mantendo as pernas fechadas e as mãos entrelaçadas no colo. Rafael acomodou-se na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa. Mas Helena podia sentir a intensidade de sua atenção como um peso físico. Você bebeu champanhe demais na recepção, comentou ele. Seus olhos estão vidrados. Apenas 2 taças, mentiu Helena. Haviam sido 4, talvez 5. Ela perdera a conta depois que a realidade de sua situação começara a se solidificar em sua mente. Rafael inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Helena, preciso que você entenda algo. Este casamento pode ser um acordo, mas isso não significa que vou tratá-la como um objeto. As palavras a pegaram de surpresa. Durante semanas, ela havia se preparado mentalmente para ser apenas isso, um objeto para o prazer dele, uma boneca bem vestida para eventos sociais. A sugestão de que ele pudesse vê-la como algo mais a deixou desestabilizada. Eu não sei o que você espera de mim, admitiu ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Os olhos de Rafael se suavizaram, apenas uma fração. Espero honestidade. Nosso acordo especifica que você será minha esposa em todos os aspectos. Isso inclui dividir esta cama comigo. Mas não sou um animal, Helena. Não vou forçá-la a nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia ouvir o som de seu próprio coração batendo, misturado com o murmúrio distante do trânsito lá embaixo. A camisola de seda grudava em sua pele ligeiramente suada e ela se deu conta de que estava prendendo a respiração. Você já esteve com alguém antes? A pergunta de Rafael foi feita com uma delicadeza que ela não esperava, mas ainda assim a fez corar violentamente. Helena balançou a cabeça, incapaz de olhar para ele. Nunca. O silêncio se estendeu por tanto tempo que ela finalmente ergueu os olhos. Rafael a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, talvez, ou algo mais complexo. Nunca, repetiu ele, e havia algo diferente em sua voz, mais suave, quase incrédulo. Nunca, confirmou Helena, sentindo as lágrimas ameaçarem. Eu sei que isso deve ser decepcionante. Você provavelmente esperava alguém mais experiente. Rafael se levantou abruptamente e foi até a janela, passando as mãos pelos cabelos. Helena podia ver a tensão nos músculos de suas costas através da camiseta fina, e por um momento se perguntou se havia dito algo errado. Quando ele se virou novamente, seu rosto estava cuidadosamente controlado. Não é decepcionante, disse ele. É apenas inesperado. Helena mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso que desenvolvera na infância. O que isso significa para esta noite? Rafael voltou ao sofá, mas desta vez se sentou ao lado dela, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Significa que vamos devagar. Ele estendeu a mão e Helena olhou para ela como se fosse uma cobra venenosa. Lentamente ele tocou seu rosto, o polegar traçando a linha de sua bochecha com uma gentileza que a fez fechar os olhos. Você está com medo de mim? Observou ele. Não era uma pergunta. Sim, admitiu Helena numa voz quase inaudível. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Como explicar que o medo não vinha apenas do que ele poderia fazer fisicamente,
mas da forma como ele já conseguia fazer seu coração acelerar com um simples olhar. Como admitir que o que mais a aterrorizava era a possibilidade de começar a sentir algo real por ele? Porque você tem todo o poder, sussurrou finalmente, e eu não tenho nenhum. Rafael ficou quieto por um longo momento, o polegar ainda acariciando sua face. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Não o sorriso calculado que usara durante todo o dia, mas algo genuíno e quase triste. Você tem mais poder do que imagina, Helena, disse ele. Muito mais. Antes que ela pudesse processar o que isso significava, Rafael inclinou-se e beijou sua testa, um gesto tão terno que a fez estremecer. O cheiro dele a envolveu, limpo, masculino, viciante de uma forma que ela não esperava. Você nunca... murmurou ela, ecoando sua pergunta anterior. Nunca, confirmou Rafael, e havia algo vulnerável em sua admissão que fez o coração de Helena dar um pequeno salto. Naquele momento, com a cidade brilhando silenciosamente atrás das cortinas e o ar carregado de possibilidades não ditas, Helena percebeu que talvez não fosse a única com medo naquele quarto, e essa percepção mudou tudo. A madrugada havia chegado como uma ladra silenciosa, roubando as últimas horas de inocência que Helena possuía. O ar-condicionado zumbia suavemente, mas não conseguia dissipar a tensão elétrica que pairava no quarto como uma tempestade prestes a desabar. Rafael permanecia ao lado dela no sofá, próximo o suficiente para que ela sentisse o ritmo constante de sua respiração, mas distante o suficiente para que o espaço entre eles parecesse um abismo intransponível. Helena, disse ele, sua voz rouca como lixa sobre seda. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos lentamente, como se estivesse emergindo de um sonho profundo. O rosto de Rafael estava parcialmente iluminado pelas luzes da cidade que se infiltravam através das cortinas, criando sombras que acentuavam os ângulos de sua mandíbula e a intensidade de seu olhar. Havia algo diferente ali, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto durante todas as reuniões formais que precederam o casamento. Eu não quero que você faça isso porque tem que fazer, murmurou ele, a mão ainda descansando suavemente em seu rosto. Quero que você queira. As palavras penetraram em Helena como gotas de chuva em terra seca. Durante semanas, ela havia se preparado mentalmente para ser apenas um objeto de desejo, uma obrigação contratual. A ideia de que ele pudesse se importar com seus sentimentos a deixou completamente desarmada. Eu não sei como querer, admitiu ela, a voz tremendo como folhas ao vento. Nunca ninguém me ensinou. Rafael fechou os olhos por um momento, como se suas palavras tivessem causado dor física. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz ali que fez o estômago de Helena se contrair. Então deixe-me ensinar, sussurrou ele. Lentamente, como se estivesse lidando com um cristal frágil, Rafael deslizou o braço ao redor da cintura dela e a trouxe para mais perto. Helena podia sentir o calor de seu corpo através da fina camiseta. Podia ouvir os batimentos de seu coração acelerando para acompanhar os dela. O perfume masculino dele, uma mistura de sabonete caro e algo indefinivelmente seu, a envolveu como um casulo. Feche os olhos, instruiu ele suavemente. Helena obedeceu e imediatamente todos os outros sentidos se intensificaram. Podia ouvir o som quase inaudível da respiração dele. Podia sentir o tecido macio de sua camiseta roçando contra a seda de sua camisola. Podia perceber o sabor metálico de sua própria ansiedade na boca. O primeiro toque foi na curva de seu pescoço, os dedos de Rafael traçando uma linha desde sua orelha até a base de sua garganta com uma gentileza que a fez estremecer. Era diferente de qualquer coisa que ela havia imaginado. Não havia pressa, não havia demanda, apenas exploração cuidadosa.
como se ele estivesse memorizando cada centímetro de sua pele. Você é tão suave, murmurou ele, a voz carregada de admiração genuína. Como seda quente. Helena sentiu seu corpo responder de formas que ela não conhecia. Sua pele formigava onde ele tocava, e um calor estranho começou a se espalhar do centro de seu peito para baixo. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, como estar à beira de um precipício e querer pular. Rafael moveu-se ainda mais devagar, suas mãos explorando a curva de seus ombros, o comprimento de seus braços, entrelaçando os dedos com os dela. Cada toque era uma pergunta silenciosa, e quando Helena não se afastava, era também uma resposta. Abra os olhos, pediu ele. Quando Helena obedeceu, encontrou Rafael observando-a com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Havia fome naquele olhar, sim, mas também algo mais profundo, uma curiosidade quase reverente, como se ela fosse um mistério que ele estava determinado a desvendar. Você está tremendo, observou ele, passando o polegar sobre seus lábios entreabertos. Estou com medo, admitiu Helena. De mim, de como você me faz sentir. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las, cruas e honestas. Rafael ficou imóvel por um momento, processando a confissão, e então algo mudou em sua expressão. O controle cuidadoso que ele mantivera durante toda a noite começou a rachar nas bordas. Como eu faço você sentir? Perguntou ele, a voz saindo mais grave, mais urgente. Helena lutou para encontrar palavras que pudessem descrever o furacão de sensações em seu corpo, como se eu estivesse acordando, como se eu tivesse dormido a vida toda e só agora estivesse abrindo os olhos. O gemido baixo que escapou da garganta de Rafael a surpreendeu. De repente, ele estava mais próximo, tanto que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros, podia contar cada cílio, podia sentir o calor de sua respiração em seus lábios. Helena, disse ele, e seu nome soou diferente em sua boca. Não era mais a pronunciação formal que ele usara durante os meses de negociação. Era íntimo, carregado, quase uma oração. Quando ele a beijou, foi como se o mundo inteiro se realinhasse. Não foi o beijo casto da cerimônia, nem o toque hesitante de momentos atrás. Este beijo era fome e descoberta, gentileza e urgência, tudo misturado numa sinfonia de sensações que fez Helena se agarrar aos ombros dele para não desabar. Os lábios de Rafael eram surpreendentemente macios, mas firmes, moldando-se aos dela com uma precisão que sugeria experiência. Ele a beijou como se estivesse provando algo raro e precioso, saboreando cada segundo, cada respiração compartilhada. Helena sentiu-se derreter contra ele, todos os medos e hesitações evaporando como névoa matinal. Suas mãos, que haviam estado rigidamente presas ao lado do corpo, subiram instintivamente para se enroscar nos cabelos dele. Eram mais macios do que pareciam, sedosos entre seus dedos, e quando ela os puxou levemente, Rafael gemeu contra sua boca. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos fechados, como se estivesse tentando se controlar. Isso muda tudo, murmurou ele. O quê? A forma como você me beija. Como se... Ele abriu os olhos e a olhou com uma expressão que era quase dolorosa em sua intensidade. Como se significasse alguma coisa. Significa, sussurrou Helena, surpresa com sua própria coragem. Foi como se suas palavras tivessem quebrado a última barreira de contenção. Rafael a pegou no colo num movimento fluido e Helena se viu pressionada contra o peito dele, sentindo a força de seus músculos, o ritmo acelerado de seu coração. Ele a carregou até a cama como se ela não pesasse nada, seus passos firmes, mas cuidadosos. Quando a depositou suavemente sobre os lençóis de algodão egípcio, Helena sentiu a textura fresca contra sua pele aquecida.
Rafael ficou parado ao lado da cama por um momento, apenas olhando para ela, e Helena se deu conta de como devia parecer. Cabelos espalhados no travesseiro, camisola de seda revelando mais do que escondia, olhos brilhantes com algo que ela não conseguia nomear. "Você tem certeza?" perguntou ele, e havia uma tensão em sua voz que revelava o esforço que estava fazendo para se controlar. Em resposta, Helena estendeu a mão para ele. Quando Rafael a tomou, ela puxou-o para baixo, para junto dela, para o momento que mudaria tudo entre eles. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Havia urgência ali, mas também uma ternura que fez os olhos de Helena se encherem de lágrimas. Rafael beijou-a como se ela fosse preciosa, como se cada toque fosse um presente que ele estava grato por receber. Suas mãos exploraram o corpo dela com uma reverência que a surpreendeu. Cada carícia era uma pergunta, cada roçar de dedos uma promessa silenciosa. Helena se viu respondendo de formas que não sabia ser possível, seu corpo arqueando em direção ao dele, procurando mais contato, mais calor, mais dele. Quando Rafael finalmente a tocou de verdade, quando suas mãos encontraram a pele nua sob a seda, Helena sentiu como se estivesse sendo reescrita célula por célula. O toque dele era fogo e gentileza, urgência e paciência, tudo ao mesmo tempo. "Eu não sabia", murmurou ela contra seu pescoço, respirando o perfume masculino de sua pele. "O quê? Que podia ser assim, que eu podia me sentir assim." Rafael se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, e o que ela viu ali a fez tremer. Não era apenas desejo, embora houvesse isso também. Era algo mais profundo, mais perigoso, algo que parecia suspeitosamente com carinho. "Helena", disse ele, a voz rouca de emoção, "você não faz ideia do que está fazendo comigo." Mas ela estava começando a entender. Podia ver na forma como as mãos dele tremiam levemente quando tocavam sua pele. Podia ouvir na irregularidade de sua respiração. Podia sentir na tensão de seus músculos. Ela não estava sozinha nessa descoberta aterrorizante e maravilhosa. Quando ele finalmente a tomou completamente, quando todos os véus de hesitação foram removidos e eles se tornaram verdadeiramente um, Helena entendeu que sua vida havia se dividido em dois momentos, antes deste toque e depois dele. "Eu não sabia", sussurrou ela novamente, lágrimas escorrendo pelas laterais de seu rosto. "E agora nada mais será igual." Rafael beijou suas lágrimas, uma por uma, e Helena soube que ele estava certo. Aquilo mudava tudo, e não havia volta. A manhã chegou com dedos dourados de luz se infiltrando pelas cortinas de veludo, pintando padrões delicados sobre a pele nua de Helena. Ela despertou lentamente, como uma flor se abrindo ao sol, cada fibra de seu ser ainda vibrando com as memórias da noite anterior. O corpo de Rafael estava moldado ao seu, um braço possessivo ao redor de sua cintura, a respiração dele fazendo cócegas na curva de seu pescoço. Por um momento abençoado, Helena fingiu que aquilo era real. Que acordar nos braços de Rafael Monteiro era seu direito natural, não o resultado de um contrato assinado em desespero. O perfume masculino dele havia se impregnado em sua pele, misturando-se com o aroma almiscarado de suas atividades noturnas, criando um perfume único que ela sabia que jamais esqueceria. Rafael se mexeu atrás dela, e Helena sentiu o corpo inteiro se tensionar. Como ele reagiria à luz do dia? Voltaria a ser o empresário frio e calculista que ela conhecera durante os meses de negociação? Ou ainda haveria vestígios do homem internamente apaixonado que havia descoberto em seus braços? "Bom dia", murmurou ele contra seu cabelo, a voz ainda rouca de sono e algo mais profundo. Helena virou-se lentamente para encará-lo, preparada para ver arrependimento ou frieza em seus olhos. Em vez disso, encontrou uma expressão que a fez esquecer de respirar.
Rafael a observava como se ela fosse um milagre que ele não conseguia acreditar que havia acontecido, os dedos traçando suavemente a linha de sua mandíbula. Como você se sente? Perguntou ele. E havia uma vulnerabilidade genuína na pergunta que fez o coração de Helena dar cambalhotas. Diferente, admitiu ela, corando levemente, como se eu fosse outra pessoa. O sorriso que curvou os lábios de Rafael foi diferente de qualquer expressão que ela havia visto em seu rosto antes. Não era o sorriso calculado dos eventos sociais ou o meio sorriso irônico de suas reuniões de negócios. Era puro, genuíno e fez com que pequenas rugas aparecessem nos cantos de seus olhos. Você é a mesma pessoa, disse ele, beijando suavemente sua testa. Apenas despertada. As palavras ecoaram as que ela havia dito na noite anterior, e Helena percebeu que ele havia realmente ouvido, realmente prestado atenção em cada palavra que ela sussurrara no escuro. A ideia de que este homem poderoso, acostumado a comandar salas de reunião e fechar negócios de milhões, pudesse se importar com seus pensamentos mais íntimos, era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Rafael se levantou com movimentos fluidos e Helena não pôde evitar admirar a forma como os músculos de suas costas ondulavam sob a pele bronzeada. Ele vestiu o roupão de seda e se virou para ela, estendendo a mão. Venha. Vamos tomar café da manhã na varanda. Helena aceitou sua mão, sentindo um arrepio quando os dedos dele se entrelaçaram com os seus. Ele a ajudou a se levantar e pegou sua camisola do chão, deslizando-a sobre sua cabeça com uma intimidade que fez as bochechas dela queimarem. Cada toque casual, um roçar de dedos, um ajuste do tecido, enviava ondas de calor através de seu corpo, lembrando-a de todas as formas como ele havia a tocado nas últimas horas. A varanda privativa oferecia uma vista espetacular da cidade, que acordava lentamente. Uma mesa havia sido preparada com precisão militar. Toalha de linho branco, louça de porcelana fina, frutas tropicais cortadas em formas artísticas. O aroma de café colombiano misturava-se com o perfume das orquídeas que decoravam o espaço, criando uma atmosfera de luxo casual que Helena ainda estava aprendendo a navegar. Rafael a guiou até uma cadeira, suas mãos descansando levemente em seus ombros enquanto a ajudava a se sentar. O gesto era cavalheiresco, mas havia algo mais ali, uma possessividade sutil que fazia o estômago de Helena se contrair de antecipação. Você gosta de morangos? Perguntou ele, selecionando os frutos mais perfeitos e colocando-os no prato dela. Sim, respondeu Helena, observando-o com fascínio crescente. Este Rafael, atencioso, cuidadoso, quase terno, era um completo mistério para ela. Durante todos os meses de preparação para o casamento, ela havia visto apenas o empresário implacável. Agora, estava sendo apresentada a camadas de personalidade que ela nem suspeitava que existissem. Eles comeram em um silêncio confortável, mas Helena podia sentir os olhos dele sobre ela constantemente. Não era o olhar avaliativo que ela havia aprendido a temer, mas algo mais caloroso, mais íntimo. Como se ele estivesse memorizando cada movimento seu, cada expressão que cruzava seu rosto. Helena, disse ele finalmente, pousando a xícara de café na mesa. Precisamos conversar sobre algumas coisas. O estômago dela se contraiu. Aqui estava. O momento em que ele estabeleceria as regras, definiria os limites, lembraria-a de que a noite anterior havia sido apenas sexo, não amor. Sobre o contrato, continuou ele, e Helena sentiu seu mundo começar a desmoronar ao redor das bordas. Sim, murmurou ela, preparando-se para a dor que certamente viria. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Quero alterá-lo. Helena piscou, confusa. Alterar como? As cláusulas sobre aparições públicas,
sobre como você deve se comportar em eventos sociais. Tudo isso continua, mas ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, num gesto que ela estava começando a reconhecer como um sinal de nervosismo. Mas eu quero adicionar algo. O quê? Os olhos de Rafael encontraram os dela e Helena viu algo lá que fez seu coração acelerar perigosamente. Exclusividade total, para ambos. As palavras levaram um momento para se registrar. Você quer dizer... Quero dizer que durante os 2 anos deste casamento, você será minha, completamente, e eu serei seu. Sua voz era baixa, intensa. Nada de outros homens, Helena, nem mesmo flerte inocente em eventos sociais. Helena engoliu em seco. E você, o que está oferecendo em troca? A mesma coisa, nenhuma outra mulher, nenhuma amante discreta, nenhum encontro de negócios que termine em quartos de hotel. Ele se inclinou ainda mais, até que ela pudesse ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Apenas você. A intensidade em sua voz fez algo tremer no peito de Helena. Por quê? Rafael ficou quieto por um longo momento, como se estivesse lutando com palavras que se recusavam a sair. Finalmente, ele estendeu a mão através da mesa e cobriu a dela. Porque a noite passada mudou alguma coisa em mim, admitiu ele, a voz rouca. E eu não posso fingir que não mudou. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rafael, eu sei que começamos isso como um acordo comercial, continuou ele, o polegar traçando círculos na palma de sua mão. Mas não consigo mais pensar em você apenas como uma parceira de negócios. Não depois de... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Helena sabia exatamente do que ele estava falando. A intimidade que haviam compartilhado havia quebrado algo fundamental entre eles. Havia removido véus que não podiam ser recolocados. O que você está dizendo? Sussurrou ela. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, Helena viu uma vulnerabilidade lá que a fez tremer. Estou dizendo que quero tentar. Quero ver se isso... Ele gesticulou vagamente entre eles. Se isso pode se tornar algo real. O coração de Helena bateu tão forte que ela teve certeza de que ele poderia ouvi-lo. Você quer dizer amor? A palavra pairou entre eles como uma borboleta frágil, bela e aterrorizante ao mesmo tempo. Rafael não respondeu imediatamente, mas Helena podia ver a resposta em seus olhos, na forma como sua respiração se tornou irregular, na maneira como seus dedos se apertaram ao redor dos dela. Eu disse que era só um contrato, murmurou ele finalmente. Mas você entrou no meu coração. As lágrimas que Helena havia estado segurando finalmente transbordaram, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Rafael se levantou imediatamente, contornando a mesa para se ajoelhar ao lado de sua cadeira, as mãos enquadrando seu rosto com uma gentileza que a fez soluçar. Por que você está chorando? Perguntou ele, a voz cheia de preocupação. Porque eu também sinto isso, admitiu ela. E é aterrorizante. Rafael riu, um som baixo e rouco que vibrou através do peito dele. É mesmo, completamente aterrorizante. Ele a beijou então, ali na varanda banhada pela luz dourada da manhã, com o gosto de morangos e café em seus lábios e a cidade despertando lá embaixo. Foi um beijo diferente dos da noite anterior. Não havia urgência ou descoberta nele, mas sim uma promessa. Uma promessa de possibilidades, de tentativas, de algo que poderia crescer entre eles se eles fossem corajosos o suficiente para nutri-lo. Quando se separaram, Rafael descansou a testa na dela, ambos respirando pesadamente. Então, disse ele, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Você aceita a alteração do contrato? Helena riu através das lágrimas. Aceito. Ótimo. Ele se levantou e estendeu a mão para ela novamente.
porque eu tenho algumas ideias sobre como podemos selar esse novo acordo. A promessa em sua voz fez o sangue de Helena esquentar, e ela percebeu que talvez, apenas talvez, aquele casamento de conveniência pudesse se tornar algo muito mais precioso. Algo que ela nunca havia ousado sonhar que poderia ter. Algo que se parecia perigosamente com um conto de fadas, mas desta vez, quando ela colocou sua mão na dele e deixou que a guiasse de volta para o quarto, não havia medo em seu coração. Havia apenas esperança, brilhante e dourada como a luz da manhã que os envolvia. 3 semanas haviam se passado desde a lua de mel, e Helena ainda acordava todas as manhãs, esperando que alguém lhe dissesse que aquilo tudo havia sido um sonho elaborado. A cobertura de Rafael, no centro da cidade, havia se tornado seu novo lar, mas ela ainda se sentia como uma visitante navegando por um mundo que não compreendia completamente. A manhã começou como as outras, com o aroma do café especial que Rafael mandava buscar diariamente numa torrefação exclusiva, misturado ao perfume das rosas brancas que ele fazia questão de trocar a cada 2 dias. Helena estava na cozinha gourmet, tentando descobrir como operar a máquina de expresso italiana que custava mais que o carro de sua família, quando a primeira onda de náusea a atingiu como um soco no estômago. Ela se agarrou à bancada de mármore Carrara, respirando profundamente o ar matinal que entrava pelas janelas do chão ao teto. O cheiro do café, que segundos antes lhe parecia delicioso, agora a fazia sentir como se o mundo estivesse girando em torno dela. Sua pele ficou pegajosa de suor frio e ela teve que correr para o banheiro mais próximo. Rafael havia saído cedo para uma reunião importante, algo sobre uma aquisição na Ásia que exigiria sua atenção pessoal. Helena se lembrava vagamente dele, beijando sua testa antes de partir, sussurrando algo sobre voltar para o almoço. Na época, ela havia apenas murmurado uma resposta sonolenta, ainda envolvida no calor dos lençóis de algodão egípcio e no perfume masculino que ele deixara no travesseiro. Agora, ajoelhada no frio piso de mármore do banheiro, Helena desejou desesperadamente que ele estivesse ali. Não porque precisasse dele para cuidar dela, ela havia aprendido a ser independente muito antes de se casar, mas porque a presença dele havia se tornado uma âncora em sua nova vida. Nos últimos dias, Rafael havia mostrado uma gentileza que a surpreendia constantemente, pequenos gestos de carinho que faziam seu coração acelerar de forma perigosa. A náusea passou depois de alguns minutos, deixando Helena fraca e confusa. Ela se levantou devagar, segurando-se na pia de mármore, enquanto encarava seu reflexo no espelho. Estava pálida, com olheiras sob os olhos que a maquiagem não conseguia mais esconder completamente. Havia algo diferente em seu rosto, uma suavidade que não estava lá antes, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Durante os dias seguintes, as náuseas se tornaram uma companhia constante, especialmente nas manhãs. Helena desenvolveu estratégias para escondê-las de Rafael. Acordar alguns minutos antes dele, para lidar com qualquer mal-estar em privado, evitar certos cheiros que pareciam desencadear as ondas de enjoo, comer biscoitos secos antes mesmo de se levantar da cama. Ela se dizia que era apenas estresse. A transição para sua nova vida havia sido dramática, de morar numa casa simples com sua família para a cobertura luxuosa de Rafael, de trabalhar numa pequena loja para ser a esposa de um dos homens mais ricos da cidade. Era natural que seu corpo reagisse à mudança, ela racionalizava, mesmo enquanto uma suspeita terrível começava a crescer em sua mente. Foi numa quinta-feira, quando Rafael teve que viajar inesperadamente para São Paulo para resolver uma crise em uma de suas empresas, que Helena finalmente teve coragem de enfrentar a verdade.
Ela passou a manhã inteira alternando entre náusea e uma fadiga esmagadora que a fazia querer dormir mesmo depois de uma noite completa de sono. Carmen, a governanta discreta que Rafael havia contratado para cuidar do apartamento, notou sua palidez durante o almoço. Senhora Helena, a senhora está se sentindo bem? Perguntou a mulher mais velha, seus olhos escuros cheios de preocupação maternal. A senhora mal tocou na comida hoje. Helena olhou para o prato de salmão grelhado que havia pedido especificamente porque era uma de suas comidas favoritas. Agora, apenas o cheiro a fazia sentir enjoada novamente. Só estou um pouco cansada, murmurou Helena, empurrando o prato para longe. Carmen a estudou com o olhar experiente de uma mulher que havia criado 4 filhos. Senhora, posso perguntar quando foi sua última... Bem, seu último período? A pergunta atingiu Helena como um raio. Ela ficou imóvel, sua mente correndo para calcular datas que havia ignorado nas últimas semanas. Com toda a agitação do casamento, da lua de mel, de se adaptar à nova vida, ela nem havia prestado atenção ao calendário. Eu não... gaguejou Helena, sentindo o sangue drenar de seu rosto. Ah, minha querida, disse Carmen suavemente, se aproximando para colocar uma mão gentil no ombro de Helena. Talvez seja uma boa ideia fazer um teste. O teste. As palavras ecoaram na mente de Helena como um gongo. Um teste de gravidez. A possibilidade havia estado rondando as bordas de sua consciência por dias, mas ela havia se recusado a enfrentá-la diretamente. Agora, com Carmen olhando para ela com compreensão maternal, não havia mais como fugir da realidade. Eu vou com a senhora à farmácia, ofereceu Carmen. Ou posso ir buscar e trazer para casa se preferir. Helena assentiu mudamente, incapaz de formar palavras. A ideia de estar grávida era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Emocionante porque, em algum lugar profundo de seu coração, ela havia começado a sonhar com a possibilidade de construir uma família real com Rafael. Aterrorizante, porque ela não sabia como ele reagiria à notícia. Eles haviam sido cuidadosos na primeira semana após a lua de mel, mas depois a paixão havia tomado conta, e houve noites em que nenhum nem outro havia pensado em precauções. Rafael havia mencionado casualmente, numa manhã preguiçosa na cama, que havia sido informado por médicos que provavelmente era infértil devido a uma febre alta na adolescência. A informação havia os deixado relaxados quanto a cuidados contraceptivos. Carmen voltou da farmácia com um sorriso discreto e um pequeno saco que continha o teste mais caro disponível. É muito preciso, assegurou ela. E pode ser feito a qualquer hora do dia. Helena trancou-se no banheiro da suíte master, suas mãos tremendo enquanto lia as instruções. O processo era simples, mas os minutos de espera pareceram horas. Ela se sentou na beirada da banheira de mármore, olhando fixamente para o pequeno dispositivo plástico, como se pudesse forçá-lo a revelar seus segredos através da força de vontade. Quando as 2 linhas apareceram, claras, inequívocas, definitivas, Helena sentiu o mundo se reorganizar ao seu redor. Ela estava grávida, carregando o filho de Rafael. Um bebê que havia sido concebido numa noite de paixão que transformara um casamento de conveniência em algo muito mais profundo e complexo. Suas mãos se moveram instintivamente para o abdômen ainda plano, imaginando a vida minúscula que crescia ali. Um bebê que seria metade dela, metade de Rafael. Uma criança que selaria seu destino a ele de uma forma que nenhum contrato jamais poderia. As lágrimas vieram então, não de tristeza, mas de uma mistura confusa de alegria, medo e uma ternura avassaladora. Ela pensou em Rafael, provavelmente sentado numa sala de reunião estéril em São Paulo, sem saber que sua vida havia mudado novamente de forma irrevogável.
Carmen estava esperando do lado de fora quando Helena finalmente saiu do banheiro, o teste ainda em suas mãos trêmulas. Positivo, sussurrou Helena, e a palavra soou como uma oração. O sorriso que iluminou o rosto da governanta mais velha foi radiante. Que presente maravilhoso! O senhor Rafael ficará tão feliz. Mas será que ficaria? Helena se perguntou. Eles haviam começado a construir algo real entre eles, algo que ia além do contrato original. Mas um bebê mudaria tudo novamente. Traria responsabilidades, complicações, uma ligação permanente que ia muito além dos 2 anos estipulados em seu acordo. Quando vai contar para ele? Perguntou Carmen. Eu não sei, admitiu Helena. Ele volta amanhã à noite. É melhor contar logo, aconselhou Carmen suavemente. Essas coisas têm uma forma de se revelar por si mesmas. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Ela ficou deitada no centro da cama king size, uma mão descansando inconscientemente sobre o ventre, imaginando como seria ter um filho com Rafael. Seria o bebê parecido com ele? Teria os mesmos olhos escuros e intensos, a mesma determinação férrea? Ou seria mais parecido com ela, cabelos castanhos claros, olhos verdes, personalidade mais suave? Ela pensou em como contar a ele. Deveria ser direto, sem rodeios? Rafael, estou grávida. Ou deveria preparar o terreno, talvez durante um jantar romântico? Ela poderia esconder o teste no guardanapo, deixar que ele descobrisse por conta própria? Mas então pensou na reação dele quando descobrira que ela era virgem. A surpresa, depois a ternura, depois algo que parecia muito com reverência. Talvez ele reagisse da mesma forma à notícia da gravidez. Talvez ele ficasse feliz. Ou talvez ele pensasse que ela havia planejado aquilo, que havia usado a paixão entre eles para engravidar deliberadamente, para garantir uma renda permanente através de pensão alimentícia quando o casamento terminasse. A ideia a fez sentir-se fisicamente doente. Eu não queria que você pensasse que era parte do acordo, praticou ela em voz alta para o quarto vazio, as palavras ecoando no silêncio. Ela teria que fazê-lo entender que a gravidez havia sido tão surpresa para ela quanto seria para ele. O telefone tocou tarde da noite, o som cortando através de seus pensamentos ansiosos como uma lâmina. Era Rafael, ligando de seu hotel em São Paulo. Como você está? Perguntou ele, e ela podia ouvir a fadiga em sua voz. Sinto sua falta. As palavras simples fizeram o coração de Helena acelerar. Mesmo através da distância, mesmo com todas as complicações de sua situação, havia algo genuinamente terno na forma como ele falava com ela agora. Também sinto sua falta, admitiu ela. Como foram as reuniões? Eles conversaram por alguns minutos sobre coisas mundanas, o trabalho dele, o tempo em São Paulo, os planos para quando ele voltasse. Helena quase contou sobre a gravidez várias vezes, as palavras se formando em sua língua antes que ela as engolisse novamente. Não por telefone, decidiu. Uma notícia assim merecia ser entregue pessoalmente. Helena, disse Rafael suavemente quando a conversa começou a diminuir. Você parece diferente. Diferente como? Sua voz. Há algo... não sei. Você tem certeza de que está bem? O coração de Helena bateu mais forte. Mesmo à distância, ele conseguia detectar mudanças nela. Estou bem. Apenas ansiosa para você voltar. Eu pego o primeiro voo amanhã de manhã, prometeu ele. E Helena? Sim? Eu te amo. As palavras a atingiram como um raio. Ele nunca havia dito aquilo antes, não em tantas palavras. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela teve que pressionar a mão livre contra a boca para abafar um soluço. Eu também te amo, sussurrou ela de volta, e percebeu que era verdade, completamente, irrevogavelmente verdade. Quando desligaram, Helena ficou segurando o telefone contra o peito, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas.
Ele a amava. E agora ela carregava seu filho. De alguma forma, o que havia começado como um acordo frio havia se transformado em algo belo e real e assustadoramente poderoso. Amanhã, ela contaria a ele sobre o bebê. Então eles descobririam juntos como navegar por mais essa mudança dramática em suas vidas entrelaçadas. O voo de Rafael atrasou 3 horas devido a uma tempestade em São Paulo. 3 horas que Helena passou caminhando pela cobertura como um animal enjaulado, ensaiando as palavras que mudaria tudo entre eles mais uma vez. Ela havia escolhido um vestido de seda azul marinho que ele havia comprado para ela na semana anterior, esperando que a cor trouxesse sorte. Suas mãos tremiam enquanto arrumava e rearrumava as almofadas do sofá pela 10ª vez. O teste de gravidez escondido na gaveta da mesa de cabeceira como um segredo perigoso. Quando finalmente ouviu a chave na fechadura, Helena sentiu o coração disparar. Rafael entrou carregando sua maleta de couro italiano, os cabelos ligeiramente desarrumados pela viagem, uma expressão de cansaço que se transformou imediatamente em algo mais suave quando a viu. "Helena", disse ele, largando a maleta e cruzando o ambiente em 3 passadas longas. Ele a envolveu em seus braços antes que ela pudesse falar, beijando-a com uma fome que falava de muito mais que apenas 2 dias de separação. O perfume dele a envolveu. Colônia cara misturada com o cheiro de avião e algo indefinivelmente masculino que era só dele. Helena se derreteu contra seu peito, permitindo-se um momento de puro alívio antes que a realidade voltasse a pressionar contra ela como uma onda. "Senti tanto sua falta", murmurou Rafael contra seus cabelos. "2 noites sem você pareceram 2 semanas." "Eu também", sussurrou Helena, saboreando o calor de seu corpo, a solidez de seus braços ao redor dela. Em algumas horas, talvez menos, tudo mudaria novamente. Ela queria guardar este momento de simplicidade, esta sensação de estar completa em seus braços. Rafael se afastou o suficiente para estudar seu rosto, as sobrancelhas se franzindo ligeiramente. "Você está pálida e mais magra. Você não está comendo direito?" A observação atingiu Helena como uma flecha certeira. Claro que ele notaria. Rafael era um homem que prestava atenção em detalhes, especialmente quando se tratava de coisas que considerava suas. E ele havia deixado claro, nas últimas semanas, que a considerava definitivamente sua. "Só estava preocupada com você", mentiu ela, tocando seu rosto. "As reuniões foram difíceis?" "Complicadas", admitiu ele, beijando a palma de sua mão. "Mas nada que não pudesse ser resolvido. Vamos jantar fora? Aquele restaurante francês que você gostou?" Helena sentiu o estômago revirar só de pensar em comida. As náuseas haviam piorado nos últimos 2 dias, especialmente à noite. Na verdade, preferia ficar em casa. Carmen preparou algo especial. Rafael a estudou por mais um momento, então assentiu. "Como quiser. Deixe-me apenas tomar um banho." Enquanto Rafael estava no chuveiro, Helena se forçou a comer algumas bolachas secas que havia escondido na cozinha, tentando acalmar o estômago rebelde. Ela podia ouvir o som da água correndo, imaginar as gotas escorrendo pelo corpo dele, e sentiu uma onda familiar de desejo misturado com nervosismo. Como ele reagiria? A pergunta havia a assombrado por 2 dias inteiros. Rafael havia mencionado que acreditava ser infértil. A notícia de uma gravidez poderia chocá-lo, confundi-lo, ou pior, poderia fazê-lo suspeitar que ela havia mentido sobre sua inexperiência, que havia tido outros amantes. Carmen havia preparado um jantar simples, mas elegante. Risoto de cogumelos que normalmente faria Helena salivar, mas que agora lhe causava apenas uma leve náusea. Ela empurrou a comida pelo prato, tentando parecer normal, enquanto Rafael lhe contava sobre os negócios em São Paulo. A empresa estava sendo mal administrada há anos, explicou ele, cortando o salmão grelhado com movimentos precisos. Vai levar meses para reorganizar tudo, mas o potencial está lá.
Você vai ter que viajar muito? Perguntou Helena, e não conseguiu esconder a apreensão em sua voz. Rafael parou de comer e a olhou intensamente. Por quê? Você não quer que eu viaje? A pergunta direta a pegou desprevenida. Durante o tempo que se conheciam, ele nunca havia perguntado sua opinião sobre seus compromissos de trabalho. O casamento deles havia sido claramente definido. Ela seria a esposa decorativa. Ele continuaria sua vida como sempre. Eu só me acostumei a ter você por perto, admitiu ela corando. O sorriso que curvou os lábios de Rafael foi lento e devastadoramente atraente. Boa, porque eu também me acostumei a ter você por perto. E ele estendeu a mão através da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. O toque enviou calor subindo por seu braço, mas também intensificou sua ansiedade. Como ela poderia contar sobre o bebê? Como encontrar as palavras certas? Rafael, começou ela, a voz saindo mais fraca que pretendia. Sim? Helena abriu a boca, depois a fechou novamente. As palavras pareciam presas em sua garganta, pesadas demais para sair. Helena, o que está acontecendo? Rafael se inclinou para frente, seus olhos escuros e intensos de preocupação. Você está estranha desde que cheguei. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Sim, sussurrou ela. Algo aconteceu. Rafael ficou completamente imóvel, apenas seus olhos se movendo para estudar cada centímetro de seu rosto. O quê? Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela se levantou com pernas trêmulas e foi buscar o teste de gravidez, que havia escondido no bolso de um casaco no closet. Quando voltou, Rafael estava de pé também, uma tensão rígida em seus ombros que não estava lá momentos antes. Helena, você está me assustando. O que é isso? Com mãos que tremiam visivelmente, Helena estendeu o teste para ele. Rafael olhou para o pequeno dispositivo plástico por um longo momento, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Então seus olhos encontraram os dela, e Helena viu choque, confusão e algo que poderia ser medo. Isso é positivo, sussurrou Helena. Estou grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou olhando para o teste em sua mão como se fosse um artefato alienígena. Seu rosto uma máscara cuidadosamente em branco que Helena não conseguia ler. Como? A palavra saiu rouca, quase inaudível. Você sabe como, respondeu Helena, tentando injetar um pouco de leveza na situação. Mas Rafael não sorriu. Em vez disso, ele colocou o teste na mesa com movimentos cuidadosos, como se fosse feito de cristal frágil. Eu pensei. Os médicos disseram. Ele passou as mãos pelos cabelos, desarrumando-os ainda mais. Eles disseram que era quase impossível. Aparentemente não impossível, disse Helena suavemente. Rafael a olhou então, e Helena viu algo em seus olhos que fez seu sangue gelar. Suspeita, dúvida, como se ele estivesse calculando probabilidades, processando dados, tentando descobrir como ela havia conseguido enganá-lo. Tem certeza de que é meu? As palavras a atingiram como um tapa físico. Helena sentiu toda a cor drenar de seu rosto, sentiu o mundo oscilar ao redor dela. Como pode perguntar isso? Sussurrou ela. Helena, eu fui informado por 3 médicos diferentes que a chance de eu engravidar alguém era quase zero. Zero. E agora, depois de algumas semanas de casamento, você aparece grávida. A lógica fria em sua voz foi como veneno. Helena se agarrou ao encosto da cadeira, tentando manter-se de pé enquanto seu mundo desmoronava. Você acha que eu menti? Que fingi ser virgem? Sua voz estava subindo, histeria começando a tomar conta. Você acha que planejei isso? Eu não sei o que pensar, disse Rafael, e havia frieza em sua voz que Helena não ouvia desde os primeiros dias de seu acordo. E isso é muito conveniente, muito oportuno. Conveniente?
Helena riu, um som amargo que não tinha nada a ver com humor. Você acha que engravidar de um homem que me vê como uma mercadoria é conveniente? Garante pensão alimentícia pelo resto da vida, disse Rafael brutalmente. Garante que você nunca terá que trabalhar novamente. As palavras foram como facadas. Helena sentiu as lágrimas começarem a escorrer por suas bochechas, mas ela as ignorou. Saia daqui, disse ela, a voz baixa, mas mortal. Helena! Saia! Gritou ela, apontando para a porta. Saia do meu quarto! Saia da minha vista! Rafael hesitou por um momento, então assentiu rigidamente. Vamos conversar quando você se acalmar. Não há nada para conversar, disse Helena, envolvendo os braços ao redor do próprio corpo. Você deixou muito claro o que pensa de mim. Quando Rafael saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave, Helena desabou na cadeira e chorou como não chorava desde criança. Chorou pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo amor que havia crescido em seu coração apenas para ser pisoteado. Mas principalmente chorou pelo bebê. O bebê que agora crescia em seu ventre, filho de um homem que não acreditava que ela fosse capaz de honestidade básica. Você não me conhece, sussurrou ela para o quarto vazio, uma mão protetiva sobre o abdômen. Mas eu nunca mentiria sobre o nosso filho. Lá fora, ela podia ouvir Rafael andando de um lado para o outro na sala de estar, seus passos pesados no mármore. Parte dela queria correr até ele, implorar que acreditasse nela, explicar novamente que o bebê só poderia ser dele. Mas outra parte, a parte orgulhosa que havia a mantido funcionando durante todos os anos difíceis antes do casamento, se recusou a implorar. Se Rafael não podia acreditar nela depois de tudo que haviam compartilhado, então talvez ela tivesse se enganado sobre o que existia entre eles. Talvez, no final das contas, ele ainda a visse apenas como a garota pobre que havia se vendido por dinheiro. E talvez, Helena percebeu com o coração despedaçado, essa fosse realmente toda a verdade que ele conseguia aceitar. A madrugada encontrou Rafael na biblioteca de sua cobertura, cercado por pilhas de documentos médicos que ele havia imprimido compulsivamente nas últimas horas. Relatórios sobre fertilidade masculina, estatísticas sobre gravidez após diagnósticos de infertilidade, estudos de caso que ele lia e relia como se pudessem reescrever a realidade. O uísque escocês de 20 anos permanecia intocado no copo ao lado dele. Sua mente precisava estar cristalina para processar o furacão de emoções que o consumia. Cada página que virava apenas confirmava o que os médicos haviam lhe dito anos atrás. Homens com seu histórico médico tinham menos de 5% de chance de conceber naturalmente. 5%. Era estatisticamente insignificante, um erro de margem que nenhum empresário sensato apostaria. E ainda assim, ele fechou os olhos, lembrando-se da expressão devastada no rosto de Helena quando ele havia questionado a paternidade. A dor pura em seus olhos verdes, como se ele tivesse arrancado algo vital de dentro dela. Durante as horas de insônia que se seguiram, aquela imagem o assombrava mais do que qualquer estatística médica. Um barulho suave da cozinha o fez erguer a cabeça. Era cedo demais para Carmen chegar, mas a luz que se filtrava pelas cortinas sugeria que o amanhecer estava próximo. Rafael se levantou, seus músculos protestando, depois de horas curvado sobre documentos, e caminhou silenciosamente em direção aos sons. Helena estava de pé diante da máquina de café, ainda usando a camisola de seda que ele havia visto nela na noite anterior. Mas algo estava diferente. Ela se movia devagar, uma mão sempre descansando no abdômen, como se estivesse protegendo algo precioso ali. Quando ela se virou e o viu parado na entrada da cozinha, Rafael viu que seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Não consegui dormir, disse ela simplesmente, sua voz rouca, mas controlada.
O cheiro do café costumava me dar náusea, mas hoje eu precisava tentar. A palavra náusea atingiu Rafael como um soco. Ele havia notado que ela não estava comendo direito, havia percebido sua palidez, mas havia atribuído tudo ao estresse de se adaptar à nova vida. Agora, com a revelação da gravidez, todos os pequenos sinais que ele havia ignorado se reorganizaram em sua mente como peças de um quebra-cabeças. Helena, começou ele, mas ela ergueu uma mão para silenciá-lo. Não, disse ela firmemente. Não quero ouvir mais acusações. Não quero que você me analise como se eu fosse uma planilha que não fecha. Se você não pode acreditar em mim depois de tudo que compartilhamos, então não há nada mais a ser dito. Rafael sentiu algo se despedaçar em seu peito. Eu não queria dizer aquelas coisas, mas disse. Helena se virou para a máquina de café, suas costas rígidas. E uma vez que palavras assim são ditas, elas não podem ser retiradas. Helena, por favor, me deixe explicar. Rafael se aproximou cautelosamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir. Eu passei a noite inteira pensando, pesquisando formas de provar que sou uma mentirosa? Havia amargura em sua voz que ele nunca havia ouvido antes. Não. Rafael parou atrás dela, próximo o suficiente para sentir o calor irradiando de seu corpo, mas sem tocá-la. Pesquisando formas de provar que estava errado. Helena ficou imóvel, mas não se virou. Os médicos estavam errados antes, continuou Rafael, sua voz baixa e intensa. A febre que tive aos 15 anos, eles disseram que havia danificado minha fertilidade permanentemente. Mas 5% de chance não é 0%. É improvável, mas não impossível. Silêncio. Helena continuava de costas para ele, mas Rafael podia ver a tensão em seus ombros começar a diminuir ligeiramente. Mas não foi a pesquisa médica que me convenceu, admitiu ele. Foi lembrar de como você estava na nossa primeira noite. De como você tremia, de como cada toque era uma descoberta para você. Ninguém poderia fingir aquilo, Helena. Ninguém poderia fingir a inocência que via em seus olhos. Finalmente, ela se virou para encará-lo. Lágrimas frescas brilhavam em seus olhos, mas havia algo mais ali também. Uma faísca de esperança que fez o coração de Rafael acelerar. Então, por que disse aquelas coisas terríveis? Sussurrou ela. Rafael passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que ela havia aprendido a reconhecer. Porque eu estava com medo. Medo de quê? De que isso fosse real demais. De que você fosse real demais. Ele se aproximou mais um passo. Helena, eu construí minha vida inteira em torno do controle. Controlo meus negócios, controlo meus relacionamentos, controlo meus sentimentos. E então você apareceu e virou tudo de cabeça para baixo. Helena o observou com atenção renovada, como se estivesse vendo um lado dele que nunca havia sido revelado antes. Quando você me disse que estava grávida, continuou Rafael, minha primeira reação não foi lógica. Não foi baseada em evidências ou probabilidades. Foi pânico puro. Porque um bebê torna tudo isso real de uma forma que não pode ser desfeita. E isso te assusta? Me aterroriza, admitiu ele, porque significa que o que sinto por você não é temporário, não é apenas química ou conveniência. É amor, Helena. Amor real, do tipo que muda uma pessoa fundamentalmente. As lágrimas de Helena transbordaram então, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Rafael, eu te amo, disse ele, as palavras saindo como uma confissão. Eu te amo de uma forma que nunca pensei ser possível. E quando você me disse sobre o bebê, uma parte de mim ficou eufórica, porque significa que você está ligada a mim agora de uma forma que vai além de qualquer contrato. Helena soluçou, cobrindo o rosto com as mãos.
Rafael finalmente cedeu ao impulso de tocá-la, puxando-a suavemente para seus braços. Para seu alívio, ela não resistiu, derretendo contra seu peito como se pertencesse ali. Perdoe-me, murmurou ele contra seus cabelos. Perdoe-me por duvidar de você, por machucá-la com minhas próprias inseguranças. Eu estava com tanto medo de te contar, admitiu Helena contra seu peito. Medo de que você pensasse que eu havia planejado isso, que estava tentando te prender. O único que me prendeu foi meu próprio coração, disse Rafael, inclinando-se para beijar o topo de sua cabeça. Helena, eu quero esse bebê, quero você, quero uma família de verdade contigo. Helena se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, procurando sinais de mentira ou hesitação. O que ela viu ali a fez sorrir através das lágrimas. Amor genuíno, vulnerabilidade e algo que parecia muito com reverência. Você tem certeza? Perguntou ela. Porque não há volta, Rafael. Uma vez que esse bebê nascer, somos uma família para sempre. Não importa o que aconteça entre nós. Eu sei, disse ele, enquadrando seu rosto com as mãos. E é exatamente isso que eu quero. Quero ser o pai desse bebê. Quero ser seu marido de verdade, não apenas no papel. E o contrato? Rafael riu, um som baixo e rico que vibrou através de seu peito. Que se dane o contrato. Eu quero rasgar aquela coisa e começar de novo. Quero fazer votos reais contigo, Helena. Votos que venham do coração, não de uma necessidade comercial. Helena sorriu então, o primeiro sorriso genuíno que ele havia visto desde sua chegada na noite anterior. Rafael Monteiro, você está me pedindo em casamento novamente? Estou, disse ele sério, mas desta vez por todas as razões certas, porque te amo, porque amo o bebê que você está carregando, porque quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Em resposta, Helena se ergueu nas pontas dos pés e o beijou, um beijo salgado de lágrimas, mas doce de perdão e promessas. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Sim, sussurrou ela contra seus lábios. Sim para tudo. Rafael a pegou no colo então, girando-a suavemente enquanto ela ria, um som musical que ele percebeu que havia sentido falta sem nem perceber. Quando a depositou de volta no chão, ele se ajoelhou diante dela, suas mãos cobrindo delicadamente seu abdômen ainda plano. Olá, pequeno, murmurou ele, sua voz cheia de admiração. Sou seu papai, e eu prometo que vou cuidar muito bem de você e da sua mamãe. Helena passou os dedos pelos cabelos dele, seu coração transbordando de uma felicidade que ela mal conseguia conter. Eu acho que você vai ser um pai maravilhoso. Eu não sei nada sobre bebês, admitiu Rafael, olhando para cima. Nós vamos aprender juntos, disse Helena, como tudo mais. Rafael se levantou e a beijou novamente, este beijo diferente dos anteriores. Era uma promessa, um compromisso, o início de algo novo e precioso entre eles. Eu quero ser o pai, disse ele quando se separaram, e o homem que você merece. Você já é, respondeu Helena, sorrindo através das últimas lágrimas. Você só precisava acreditar nisso. Do lado de fora, o sol estava nascendo sobre a cidade, pintando o céu de tons dourados e rosa. Era o amanhecer de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que seria escrito não em termos contratuais, mas em amor, confiança e a promessa de uma família que nenhum deles havia ousado sonhar que poderiam ter. 8 meses depois, Helena permanecia diante do espelho do quarto, que agora era verdadeiramente deles, ajustando o vestido de seda marfim que Rafael havia mandado costurar especialmente para a ocasião. O tecido fluía suavemente sobre suas curvas ampliadas pela gravidez, acentuando o ventre arredondado que abrigava seu filho. O bebê se mexia constantemente agora, pequenos socos e chutes que a faziam sorrir mesmo nos momentos mais nervosos.
Rafael apareceu atrás dela no reflexo, deslumbrante em seu smoking azul marinho, os olhos escuros brilhando com uma mistura de amor e admiração que ainda a fazia corar depois de todos esses meses. Ele colocou as mãos protetivamente sobre seu ventre, inclinando-se para beijar a curva de seu pescoço. "Você está radiante", murmurou ele contra sua pele, a voz carregada de emoção. "Absolutamente perfeita." Helena riu suavemente, entrelaçando os dedos com os dele sobre o ventre. "Estou enorme. Pareço uma baleia vestida de seda." "Você está grávida do meu filho", corrigiu Rafael, girando-a suavemente para encará-lo. "E isso faz de você a mulher mais bela do mundo." O olhar que ele lhe dirigiu era pura adoração, e Helena sentiu seu coração acelerar como sempre acontecia quando ele a olhava dessa forma. Nos últimos meses, Rafael havia se transformado no marido mais atencioso que ela poderia imaginar. Ele comparecia a todas as consultas médicas, lia todos os livros sobre gravidez que conseguia encontrar e tinha o hábito encantador de conversar com o bebê todas as noites antes de dormirem. "Pronta para se casar comigo novamente, senhora Monteiro?" perguntou ele, oferecendo o braço. "Mais do que pronta", respondeu Helena, aceitando seu braço e sentindo a força reconfortante de seus músculos sob o tecido fino. A cerimônia seria íntima desta vez, apenas família próxima e alguns amigos queridos reunidos no jardim da cobertura que Rafael havia transformado numa capela improvisada. Luzes douradas entrelaçavam-se nas trepadeiras que cobriam a pérgola, criando uma atmosfera mágica enquanto o sol se punha lentamente sobre a cidade. Carmen, que havia se tornado uma figura maternal para Helena, esperava na entrada do jardim com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante. "Que linda você está, querida", sussurrou ela, ajeitando o véu simples de tule que Helena havia escolhido, tão diferente do elaborado véu de renda da primeira cerimônia. Os pais de Helena estavam sentados na primeira fileira, seu pai em sua cadeira de rodas, mas com um sorriso orgulhoso que iluminava todo o rosto. Sua mãe chorava silenciosamente, segurando um lenço rendado que havia pertencido à avó de Helena. Do lado da família de Rafael, apenas seu irmão mais novo estava presente. Rafael havia se distanciado da maior parte da família depois que descobriram a natureza comercial do primeiro casamento. Mas nada disso importava agora. O que importava era o homem que a esperava no altar improvisado, suas mãos ligeiramente trêmulas quando ela se aproximou. O padre, o mesmo que havia oficiado a primeira cerimônia, sorria com aprovação genuína desta vez, claramente reconhecendo a diferença na atmosfera. "Queridos amigos", começou o padre, sua voz calorosa ecoando pelo jardim silencioso, "estamos reunidos hoje para testemunhar não apenas a renovação dos votos de Rafael e Helena, mas o nascimento de um amor verdadeiro que cresceu além de todas as expectativas." Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Desta vez, não havia contratos ou acordos comerciais. Não havia convidados observando por curiosidade social ou fotógrafos registrando cada momento para as revistas. Havia apenas amor puro e a promessa de uma vida construída juntos. "Rafael", disse o padre, "você gostaria de expressar seus votos?" Rafael tirou um papel amassado do bolso, mas então o dobrou novamente, decidindo falar do coração. "Helena", começou ele, a voz ligeiramente trêmula, "quando nos casamos da primeira vez, eu pensei que estava fazendo um negócio. Pensei que estava adquirindo uma esposa conveniente, alguém que poderia melhorar minha imagem pública sem complicar minha vida. Titui." Ele fez uma pausa, sorrindo através das lágrimas que começaram a se formar em seus olhos. "Eu estava tão errado. Você não melhorou minha imagem, você melhorou minha alma. Você não complicou minha vida, você a tornou completa."
Helena soluçou suavemente, sua mão livre descansando protetivamente sobre o ventre, onde seu filho respondia aos sons familiares da voz do pai. Eu prometo amar você não por 2 anos, mas por toda a vida, continuou Rafael. Prometo ser o marido que você merece, o pai que nosso filho merece e o homem que você me ensinou que eu poderia ser. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre controle ou conveniência. É sobre entrega total, confiança absoluta e a coragem de ser vulnerável. Quando foi a vez de Helena, ela não precisou de papel algum. As palavras fluíram diretamente de seu coração. Rafael, você me ensinou que eu sou mais forte do que pensava, mais corajosa do que imaginava e merecedora de um amor que eu nunca ousara sonhar. Você me deu uma família, um lar e a certeza de que sou amada exatamente como sou. Ela fez uma pausa quando o bebê chutou fortemente, fazendo ambos rirem através das lágrimas. Nosso filho já conhece sua voz, disse ela sorrindo. Já conhece o amor que existe entre nós. Prometo ser sua esposa, sua parceira, sua melhor amiga e a mãe dedicada do filho que criamos juntos no amor. Quando trocaram as alianças, novas gravadas com a data deste segundo casamento e as palavras amor eterno, Helena sentiu como se estivesse sendo renascida. As alianças do primeiro casamento haviam sido escolhidas por um joalheiro caro sem qualquer significado pessoal. Estas, Rafael havia desenhado pessoalmente, incorporando pequenos diamantes que representavam as constelações que estavam visíveis na noite em que se conheceram verdadeiramente. Pelo poder que me foi conferido, disse o padre com um sorriso radiante, eu os declaro marido e mulher. Novamente, Rafael, você pode beijar sua esposa. O beijo foi diferente do primeiro que haviam compartilhado no altar 8 meses atrás. Não havia hesitação ou formalidade. Era puro amor, pura alegria e a promessa de uma vida inteira de beijos como aquele. Os convidados aplaudiram enquanto confete de pétalas de rosa choveu sobre eles, mas Helena mal registrou os sons ao redor. Toda sua atenção estava focada no homem em seus braços, no bebê que se mexia em resposta à emoção de seus pais, e na certeza absoluta de que havia encontrado seu lugar no mundo. Durante a pequena recepção que se seguiu, Rafael não se afastou de seu lado nem por um momento. Sua mão descansava constantemente em suas costas ou em seu ventre, como se ele não conseguisse acreditar completamente que ela era real. Que aquilo era real. Feliz? Perguntou ele quando se sentaram para assistir ao pôr do sol pintar o céu de tons dourados e carmesim. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível, respondeu Helena, inclinando-se contra seu ombro. Mesmo sendo casada com um homem que foi idiota o suficiente para questionar sua honestidade? Helena riu, o som musical ecoando pelo jardim. Especialmente sendo casada com um homem corajoso o suficiente para admitir quando estava errado e lutar pelo que realmente importa. Rafael beijou o topo de sua cabeça, respirando o perfume de gardênias em seus cabelos. Sabe o que mais me emociona? O quê? Que nosso filho vai crescer conhecendo apenas este amor. Ele nunca vai saber que um dia fomos estranhos cumprindo um contrato. Para ele, seremos sempre mamãe e papai que se amam loucamente. E vamos mesmo, sussurrou Helena. Amar-nos loucamente, quero dizer. Para sempre, concordou Rafael. Naquele momento, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, escurecendo, e seu filho se mexia suavemente em seu ventre, Helena soube que haviam encontrado algo raro e precioso. O que havia começado como uma transação comercial havia se transformado na história de amor mais bonita que ela poderia imaginar. Naquela noite, eu toquei seu corpo, murmurou Rafael contra seu ouvido, ecoando as palavras que ele havia sussurrado na primeira noite juntos, mas foi o seu coração que me conquistou.
Helena virou-se para beijá-lo novamente, saboreando o gosto de promessas cumpridas e sonhos realizados. Ao redor deles, a cidade brilhava com milhões de luzes, mas nenhuma era mais brilhante que o amor que haviam construído juntos, um amor que duraria muito além das estrelas que testemunhavam seus votos renovados.